Olá, Ana. Meu nome é Fulana e eu vou realizar um grande sonho, ser chamada de Fulana. Será uma honra. Espero por isso há bastante tempo. Já assisti, creio eu, a todos os seus vídeos. Nos dias de hoje, eu os revisito. Todos os dias. Você é minha companhia diariamente. Que legal. O texto ficou com tantas páginas porque a letra está grande e fiz muitos parágrafos para facilitar a leitura. Todos os nomes estarão trocados. Também esperei muito para dizer isso. O relato será longo, bem longo. Conheci seu canal quando... não falei o título do relato, né? O nome do relato é 82 anos de história, tá? E tá resumido. Bom, conheci o seu canal quando estava fazendo buscas no YouTube procurando assuntos semelhantes ao relato que estou enviando. Não tinha intenção nenhuma de contar nada de mim para ninguém, mas quando vi o conteúdo, a seriedade e o respeito com que você trata esses assuntos, me senti à vontade para contar essa parte da minha vida a alguém, além das minhas filhas, pela primeira vez. Até em virtude da minha idade e da quantidade de experiências que já vivi, sou uma coletânea de relatos viva. Mas nada se compara ao que vou relatar. Nunca em meus sonhos mais ousados imaginei ver a minha história contada ao mundo por uma estrela de primeira grandeza. Imagina, gente, como você... Muito... que é isso? Tá doida? Nada. Você tá me acompanhando aí pra saber se tá tudo certo? Não. Passa o link pelo Skype aí do vídeo. Pera aí, antes de eu começar aqui, deixa eu passar o link aqui pro Matheus. Pronto. Passei. Voltando aqui ao relato agora, tá? Eu que agradeço, tá? Que tenha enviado e confiado na gente. Vamos lá. Desde já, quero que todos os assombrados me perdoem, mas pouco ou nada vou me importar com a opinião de quem quer que seja. Só peço que respeitem o que vou contar aqui, pois é a mais pura verdade. É a minha vida, resumida ao máximo possível. E cuidado nos comentários, afinal... Olhem o meu nome. Pode falar, Ana, será divertido eles saberem. É Edith. Bom, tenho 82 anos. Moro sozinha com os meus 2 gatos, o Enorme e o seu Barriga, que também é enorme. Sou uma velhinha lúcida, 0 cabelos brancos, médica aposentada, artesã por paixão, saudável, independente, antenada, estou nas redes sociais por prazer e em função do meu trabalho. E posso afirmar que isso não é uma fanfic, nome modernoso para a história da carochinha. Até você já sabe que é fanfic e eu descobri esses dias. Bom, por mais que vocês custem a acreditar. Nada. Ó. Bom, apresentação feita, vamos ao relato. Eu não creio! Nasci no dia 28 de janeiro de 1937. Ainda é nós aqui do dia 28 de janeiro. Toca aí, ó. Só que eu nasci em 85. 28 de janeiro de 1937, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Filha da união de 2 famílias tradicionais e abastadas. Pai fazendeiro de café e comerciante de joias. Mãe dona de casa e exímia modista, costureira na época, de quem herdei o talento para costura e bordado, o que ainda hoje me faz ser procurada pelas maiores casas de vestidos de noiva de São Paulo. A mais velha de 4 filhos, 2 rapazes e 2 moças. Na ordem, eu, Fulana, meus irmãos gêmeos, João e José, minha irmã Maria. Tínhamos apenas 1 ano de diferença entre nós.
Meu pai passava apenas a metade do mês em casa. A outra metade passava na capital, negociando a produção da fazenda e as joias que revendia e que vinham das Minas Gerais. Comprando insumos, fazendo visitas aos clientes, enfim, trabalhando. Eu era muito apegada a ele. Quando digo muito, era muito mesmo. Quando, por algum motivo, a estadia dele na capital demorava mais que de costume, eu chegava a adoecer. E isso, por vezes, irritava muito a minha mãe. Por consequência, o meu pai também me tratava com mais atenção em relação aos outros, em relação aos meus irmãos, já que eu não desgrudava dele enquanto estava em casa. Se ele ia para a cidade ou para o campo, eu ia junto. Ele ia almoçar ou jantar, lá estava eu. E se eu não ia, ele me chamava. Nossa educação primária foi feita em casa por monitoras que meu pai mandava vir da cidade. Estudamos sob os cuidados e a supervisão dele. Minha mãe se ocupava da administração dos empregados da casa e de seu famoso e lotado ateliê de moda, localizado no centro da cidade. Distante, de automóvel na época, cerca de 45 minutos da fazenda. Naquela época, as moças eram criadas e condicionadas para se formarem professoras, costureiras ou enfermeiras no máximo. E após os estudos concluídos, se casarem com um rapaz escolhido por suas famílias. Era normal isso, porém, comigo foi diferente. Sempre deixei claro ao meu pai que eu mesma iria decidir com quem me casaria, e ele, que atendia a todos os meus pedidos, nunca me contrariou. 1951, 14 anos de idade. Chegou a hora de ir estudar na capital. Eu achei que não ia conseguir. Como, Ana, ficar longe do meu pai? Vê-lo apenas um fim de semana no mês? Definitivamente eu não conseguiria. Enfim, teria que ir. Meus 2 irmãos, nem aí para mim. Sonhavam entrar num navio e ir estudar na Europa. Minha mãe deu até graças a Deus. Não teria que conviver com a queridinha do papai por um bom tempo. A minha irmã mais nova vivia alheia ao mundo. Só pensava em ganhar vestidos feitos por minha mãe. Comprar sapatos, perfumes e outras coisas desse tipo para se embelezar e assim conseguir um bom casamento. Você vai sair? Beijo. Diz aí primeiro o vídeo com os meninos, depois eu libero. Faz cortar. Já o meu pai me disse: confia em mim, você vai gostar da surpresa. Guardem essa informação. Entrei para um conceituado colégio de freiras da cidade de São Paulo. Primeiras semanas, eu só chorava e queria voltar para casa. As freiras, acostumadas a isso, cuidaram muito bem de mim e me disseram que logo eu me acostumaria. Ficou combinado assim: um fim de semana por mês eu iria para casa. Nos 15 dias que meu pai passava na capital, nos fins de semana eu ficaria com ele. Portanto, ficaria apenas um fim de semana do mês no colégio. Era essa tal surpresa, e que ele se referiu anteriormente e que não havia me dito. As irmãs do colégio me contaram a fim de acalmarem o meu coração. Daí tudo mudou. Estudava como louca para o fim de semana chegar logo e eu poder ficar com o meu pai. Ele tinha uma pequena casa na capital. Nunca soubemos disso. Com uma empregada. Eu não gosto desse termo. Idosa, gentil e prestativa. Eu amava ficar lá. Mesmo que as pessoas sozinha. Eu amava ficar lá. Mesmo que às vezes sozinha com ela. Porque o meu pai tinha que fazer os seus negócios. Mas eu não me importava. Era maravilhoso. Meu pai me pediu segredo sobre essa casa. E eu, lógico, guardei isso para sempre. Agora eu tinha um segredo com meu pai. Era o máximo. Um fim de semana por mês eu ia para a fazenda, mas ninguém se interessava pelos meus estudos. Por saber novidades, nada. Era como se eu nem tivesse saído de casa. Aos poucos fui me acostumando com isso e já torcia para não ter que voltar para a fazenda. Eu já que estar na casa da capital era muito melhor. Íamos aos parques, aos cafés, lojas de moda, passeios de trem e muitas outras coisas. Perto do final do ano, meu pai veio me falar sobre o que eu queria fazer em meu aniversário de 15 anos,
que se aproximava. Pensa, Ana, não tinha amigos em Ribeirão. Não poderia levar minhas colegas do colégio, mas o meu pai fazia questão absoluta da festa. Eu nunca poderia negar nada a ele. Desse modo, faríamos a festa convidando seus amigos e familiares da região de Ribeirão Preto, mesmo eu não conhecendo quase ninguém. Só fiz um pedido, que ele não convidasse gente demais. Ele ia aproveitar a ocasião para informar a sociedade que meus irmãos, os gêmeos, estavam de partida para estudar no exterior, lembra? Apenas 1 ano de diferença entre os irmãos. Eu concluindo o 1º ano e eles partindo para o início do 2º grau. A essa altura, você e os assombrados estão perguntando: onde é que está o sobrenatural? Se eu não contar isso tudo a vocês, não será compreensível o que veio a me acontecer mais tarde. Tenham calma. Janeiro de 1952. Debutei. Escolhi tudo na capital, vieram doceiras, modistas, minha mãe não tinha tempo de fazer o meu vestido. Meu pai me presenteou com a joia mais linda do mundo que tenho até hoje, tudo perfeito, ou quase. A festa. Uma das famílias convidadas por meu pai veio completa, pai, mãe e 5 filhos, 3 moças e 2 rapazes. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Ele veio. Mas ele quem? Você deve estar se perguntando. O Eduardo, o mais velho dos 2 rapazes daquela família. Ana do céu, pensa num rapaz lindo! Ele tinha 24 anos, já era médico formado e, acredite, morava na capital porque estava dando continuidade aos estudos, fazendo especialização em residência. Misericórdia! De repente, ele e seu pai vieram em minha direção. Ele, com uma caixinha de veludo nas mãos para me entregar, disse: para a linda aniversariante que estou tendo o prazer de conhecer. Ai. Quase mijei! Mas tranquei bem trancada ali, ó. E se fosse hoje em dia, tinha descido pelas pernas. De tanta emoção. Aceitei, agradeci e abri um lindo colar com brincos de ouro e pedras brancas, que depois, através do meu pai, expert em joias, vim saber que eram brilhantes. Mas eu não os tenho mais. Guardem essa informação também. A festa foi num sábado e, como eu estava de férias, meu pai, naturalmente sem nenhuma segunda intenção, marcou um churrasco para o fim de semana seguinte e convidou apenas 2 famílias das que estiveram presentes no meu aniversário. Entre elas, é lógico, a família do Eduardo. Meu pai havia percebido meu interesse e queria dar um empurrãozinho. Afinal, também seria do agrado dele um possível namoro com alguém daquela família. Se isso fosse do meu interesse também, né, uma vez que sempre deixei claro que eu decidiria isso. Não deu outra. Começamos a conversar quando eu vinha para a fazenda e na capital, junto com meu pai, evidente. Sempre saíamos para tomar gelados, sorvete e passear, nós 3. Firmamos compromisso e decidimos que, se tudo corresse bem, nos casaríamos logo após a minha formatura no colégio. O tempo foi passando, meus irmãos viajaram e agora só se comunicavam conosco por cartas que demoravam meses para chegar. Nossa rotina continuava e tudo estava assim caminhando bem. Até que um final de semana, quando acordei cedo na escola, já com tudo pronto para encontrar o meu pai no portão a fim de irmos para a fazenda, percebi algo diferente. Não vi aqueles braços abertos de sempre, o sorriso de sempre, não recebi as cócegas de sempre e imediatamente notei que havia algo muito errado. Perguntei sobre a mãe, a Maria, os meninos, e ele disse que estava tudo bem, apenas cansado. Na viagem, nada de conversas alegres, causos, biscoitos sujando todo o automóvel, nada. Decidi esperar. Chegando em casa, vi o automóvel dos meus avós, meus tios, algumas pessoas estranhas e a família do Eduardo. Minha mãe estava em casa, coisa rara. Meus avós vieram me receber e me deram um abraço. Meus tios me olhavam de longe.
A essa altura eu pensei nos meus irmãos, mas meu pai me disse que estava tudo bem com eles. Meu pai e o pai do Eduardo me levaram para a biblioteca. Como não o tinha visto desde o último fim de semana, já que viria para a fazenda, eu gelei e comecei a chorar e a perguntar por ele. Me disseram que ele estava bem, na cidade. Então perguntei o que é que estava acontecendo e por que essas pessoas estavam ali. Só aí dei falta da minha irmã Maria. Na hora, em uma fração de segundos, eu pensei que a família do Eduardo estava ali para dar apoio à minha família por algo acontecido à minha irmã. E de certa forma foi. Minha mãe, cabisbaixa, quando meu pai soltou a bomba. Sua irmã está grávida. Não foi preciso dizer mais nada, né? Imagina isso naquela época. Minha irmã tinha sido levada para a fazenda dos meus avós até decidirem o que seria feito. O pai do Eduardo só olhou para mim e disse: "Sinto muito." Eu nem tinha tirado as minhas coisas do carro. Só olhei para o meu pai e pedi que me levasse de volta. Ele estava sem condições de voltar naquele momento, pois a viagem era muito longa e a estrada ruim demais. Então me pediu para deixar para ir no outro dia. Ele me levaria. Afinal, são mais de 300 quilômetros de distância, percorridos em quase 4 horas. Concordei e me recolhi. Não saí mais do quarto, até a madrugada seguinte, quando despertei com os gritos da minha mãe. Minha irmã havia se suicidado no quarto onde estava, na casa dos meus avós, aos 14 anos de idade. Prefiro não dar detalhes, me desculpem. Tá certinho. Desse dia em diante, passei a entender a vida. Eu, que vivia uma vida perfeita, cheia de planos, de uma boa família, vi tudo desmoronar. O Eduardo sumiu. A família dele disse não saber o que foi feito dele. Minha mãe caiu numa depressão profunda da qual nunca se curou. Meus irmãos nunca mais voltaram. Meu pai se afundou numa tristeza sem volta. Os negócios faliram. A fazenda virou mato. Com muito custo, terminei os estudos. Não fui à formatura. Voltei para casa, ou o que restou dela. Meus avós morreram e eu teria que dar um jeito de não perdermos a fazenda. Passados 6 anos do acontecido, a minha mãe já havia descansado. Meu pai também finalmente se entregou. Estava eu, sozinha no mundo, com pouco mais de 20 anos. O ano, 1962. Eu com 25 anos. Meus estudos atrasados, uma vez que eu deveria estar cursando uma faculdade. Meus tios me pondo sob pressão para comprarem a fazenda, que agora só era um grande matagal, mas queriam se aproveitar da situação e me dar algumas moedas, achando que eu iria jogar fora as nossas terras. Foi aí que rompi definitivamente com eles e vendi a fazenda para um grande grupo empresarial, do ramo do laticínio, por um preço que considerei justo, trazendo para mim todo o ódio e desprezo do que restou da minha família, ficando ainda mais sozinha. Enviei a parte que era de direito dos meus irmãos e me mudei para a pequena, mas linda e aconchegante casa da capital, onde moro até hoje. A senhora que trabalhava aqui na minha juventude ficou comigo até o último dia de sua vida. Está no céu, com toda certeza. Demorei um tempo para aprender a viver sozinha e desenvolvi meu jeito de viver e me defender. Literalmente, sozinha. Nada de amigos, contato com vizinhos, vida social, restaurantes ou parques, nada. Entrei para a faculdade de medicina e isso me ocupava todo o tempo. Me formei e comecei a trabalhar em um enorme hospital de São Paulo. Durante a minha residência nesse hospital, quando não estava atendendo, ia para a biblioteca, invariavelmente. Nessas minhas incursões, passei a notar a presença de um senhor, sempre sozinho, que se sentava no mesmo lugar, ao fundo, longe dos olhos de quem chegava ou saía. Ele estava sempre lá, compenetrado, lendo ou escrevendo,
Usava jalecos de médico e vez ou outra vinham outros 3 médicos e rapidamente o cumprimentavam, ficavam por alguns poucos minutos e saíam. Sempre a mesma coisa. Numa tarde, caía aquele dilúvio. E entre o campus e a biblioteca havia uma área aberta. Daí tomei chuva. Quando cheguei, não havia ninguém além da bibliotecária e do senhor sentado ao fundo. Entrei e comecei a tentar me secar um pouco. Quando me dei conta, o tal senhor estava de pé na minha frente se oferecendo para me ajudar. Aceitei, porque eu estava bem molhada. Me emprestou seu jaleco, que estava seco, e isso me aqueceu instantaneamente. Agradeci e o convidei para se sentar comigo. Pegamos um café, o meu triplo, como é até hoje, e começamos a conversar. Ele, Dr. Antônio, cirurgião, porém só trabalhava na área administrativa do hospital. 42 anos, solteiro, algo quase impossível para os padrões daquela época, estava em seu último dia ali. Partiria para uma cidade do interior, onde iria assumir a administração de um hospital de referência. Fiquei muito feliz, desejei sucesso nessa sua nova jornada. Ele me perguntou onde eu morava, meus planos, minha família. O tempo passou e nem percebemos. Já era noite quando me dei conta. Estava gostando da conversa e aprendendo muito com aquele homem interessante e gentil. Me perguntou como eu iria embora e eu disse que iria andando, porque eu morava perto, apenas 15 minutos dali. E gentilmente se ofereceu para me acompanhar. Não vi mal algum e aceitei. Detalhe, ele não tinha carro, ele sequer dirigia. Eu tinha, mas por causa da chuva e das frequentes inundações, já naquela época, naquele dia eu fui a pé mesmo. Nos dias que se seguiram, eu continuava a frequentar a biblioteca. E, para minha surpresa, eu sentia falta de ver o Dr. Antônio sentado naquele cantinho. Algumas semanas após tê-lo conhecido e ele se mudado, era domingo de manhã e eu estava de folga. Bateram palmas à minha porta. Era assim que se chamava o dono da casa naquela época. Fui olhar, havia um entregador. Abri a porta e vi um maravilhoso ramalhete, um buquê de rosas, cor-de-rosa e um bilhete. Dr. Antônio avisando de sua chegada à cidade e me convidando para almoçar. Caso aceitasse, era só dizer sim ao entregador, que o mesmo transmitiria o recado e o doutor viria à minha casa ali pelas 11 horas. Ah! WhatsApp? Um WhatsApp, hein? Aí, esse era o WhatsApp, hein? Da época. Bom, eu enviei a resposta sim, obviamente, e corri para me arrumar. O melhor vestido, o melhor sapato, a joia que meu pai me deu. Naquela época podíamos sair com joias. Um perfume discreto, ansiedade. 11 horas em ponto ele chegou. Carregado de embalagens. Como assim? Não íamos sair? Mas no bilhete realmente não houve a menção sair. Ele escreveu que viria à minha casa. Ana, ele trouxe de tudo. Carne, massa, vinho, tudo pronto. Quentinho, de uma fineza que eu fiquei maravilhada. Colocamos à mesa, almoçamos, tomamos vinho. Lembro-me até hoje do sabor do vinho. E ele me ajudou com a organização ao final do almoço, um lorde. Eu, que detestava sair de casa para qualquer coisa, amei a surpresa. Ele, com muita gentileza, retirou do bolso uma sacolinha de seda e me presenteou. Dentro, um broche incrivelmente lindo, com uma pedra roxa e uma medalhinha escrito Diná. Que lógico, perguntei quem era e ele me disse que era sua mãe. Eu estava achando aquilo muito rápido, afinal éramos apenas amigos e estávamos nos encontrando pela primeira vez. Mas ele me veio com essa: vamos nos ver muito ainda. As visitas do agora apenas Antônio, não mais Doutor Antônio, se tornaram frequentes e começamos a namorar. E ele acabou me pedindo em casamento.
A essa altura, claro que eu aceitei. Mas ele trabalhava longe e não dirigia automóvel por mais que eu insistisse. Era irredutível. Então, seria assim mesmo. 2 horas para ir e 2 para voltar. Todo dia. Como eu não tinha amigos e ele só tinha os 3 amigos do hospital em que eu trabalhava, nós não tínhamos família para convidar. Decidimos nos casar em casa mesmo, com um juiz de paz. E assim fizemos. Vieram 2 pessoas do cartório. Foi lindo e emocionante. Eu estava linda e ele, sinceramente, um pão. Alto elogio na época, um pão. Comprou as alianças sozinho e eu amei. Lua de mel, viajamos para o interior e eu fui dirigindo. Percebi o pavor do meu agora marido ao andar de carro. Pavor, Ana, pânico mesmo. E olha que antigamente as estradas eram muito mais tranquilas. Imaginei que ele devia ter algum trauma, o que eu trataria posteriormente, com calma. Antônio era muito pior do que eu, no quesito sair de casa. Naquela época não havia delivery. Se você queria uma pizza, ou ia comer ou ia buscar. E sempre era a segunda opção, a gente ia buscar. Ele não ia ao mercado comigo, não ia à farmácia, não ia comprar roupas, nada. Só saía de casa às 5 da manhã para trabalhar e às 6 da tarde estava de volta, invariavelmente. Eu também optei por uma vida reclusa. E foi isso, inclusive, que fez com que ele se aproximasse e se interessasse por mim. Só que ele era demais. Sobre a família dele, apenas um irmão mais velho já falecido, pais idosos também falecidos e tios e primos espalhados pelo mundo. 1 ano de casada, feliz demais, um marido companheiro, pleno, parceiro, amigo. Amanheci me sentindo muito mal, muito mesmo. E eu e ele, médicos, imediatamente já sabíamos. Grávida! Eu estava grávida! Pois bem, não foi a festa que eu esperava. Na verdade, nem eu achei essa maravilha toda e nem sei bem o motivo. Era para ser a realização de um sonho, era para nos abraçarmos, nos beijarmos, chorarmos, essas coisas. Mas não. Fizemos o exame, que antigamente demorava dias para ficar pronto, e quando saiu, o que já sabíamos só se confirmou. Tratamos de cuidar da minha saúde e da saúde do bebê. Preparamos o quartinho com tudo de importante e disse a Antônio que precisava ir ao centro para fazer um enxoval. Chamei-o para ir e dessa vez não iria aceitar recusa. Em 1960 e poucos, não havia os mesmos recursos de hoje. Geralmente só se sabia o sexo do bebê quando ele nascia. Então fiz um enxovalzinho em tons de amarelinho e verde água. Só o mais necessário mesmo. Deixaria para comprar azul ou rosa depois do parto, de acordo com o sexo do bebê. Enfim, meu marido aceitou ir comigo às compras. Nem acreditei. Quando entrei em uma loja, queria ver tudo e até senti alguma empolgação. Antônio sentiu-se mal. Me disse que iria esperar no carro. Perguntei se ele queria voltar para casa e eu viria em outra oportunidade, mas ele disse que não. Fiz minhas compras naquela loja apenas, já que encontrei tudo o que precisava e também porque estava com pressa e preocupada com meu marido. Mas no caminho de volta ele já parecia um pouco melhor. Chegando em casa, ele foi se deitar. Aferi sua pressão, estava muito baixa. Cuidei dele e fui deixar as minhas compras no quartinho de serviço, pois tudo precisava ser lavado, esterilizado, não é mesmo? Os meses foram passando e eu estava tendo uma gestação incrivelmente ótima. Minha barriga estava crescendo bastante e comecei a ter dificuldade em realizar minhas atividades domésticas aliadas ao meu trabalho no hospital. Então conversei com o Antônio sobre contratar uma empregada, termo usado antigamente para as nossas indispensáveis e tão desvalorizadas secretárias do lar dos dias de hoje. Ele concordou com uma condição: que ela saísse antes dele chegar e que não trabalhasse nos fins de semana. Por mim, ok. Fiz algumas entrevistas, recebi algumas indicações e contratei.
Para minha felicidade, quem vou chamar aqui de Lúcia. Uma senhora experiente, avó, porém ainda jovem, que me veio indicada por uma colega do hospital. Lúcia criava sua neta em virtude, infelizmente, do falecimento de sua filha no parto. Eu estava no 8º mês de gravidez, pronta para entrar de férias, porque, licença maternidade não existia. Mas eu tinha a Lúcia e também morava perto do meu trabalho. Ia assumir apenas um turno no hospital. Estava tudo arranjado. Naquele outubro, minha última semana de trabalho antes do parto, estava no hospital quando soubemos de um enorme acidente em uma rodovia estadual. Ficamos de prontidão, pois nesses casos muitos acidentados eram trazidos para o nosso hospital, por ser grande e por ter muitas especialidades. Mas por ter sido mais perto do hospital onde o meu marido trabalhava, a maioria das pessoas envolvidas no acidente foi levada para lá e apenas alguns, menos graves, foram trazidos para cá. Isso na parte da manhã. Tudo organizado, todos atendidos antes do meio-dia. E o que acontece? Minha bolsa se rompe. Entrei em trabalho de parto em menos de 1 hora. Entrei em trabalho de parto e em menos de 1 hora minha filha estava em meus braços. Isso mesmo, Ana e assombrados. Eu tive uma menina, linda, enorme e assustadoramente a cara do pai. Não tive nem tempo de chamar o meu marido, mas estranhamente ele chegou. Eu já estava no quarto com ela e com os nossos 3 amigos, que depois eu vim saber que foi um deles quem o avisou. Assim que o Antônio entrou, o cumprimentaram e foram embora. Ele a pegou nos braços, a abençoou e oramos por ela. Demos a ela um nome santo, que não vou substituir aqui, e portanto não vou citar. Vou chamá-la de filha. Antônio foi para casa e na manhã seguinte tive alta. Já sabia que meu marido não estaria lá para me buscar em virtude da superlotação do hospital em que ele trabalhava, devido ao acidente do dia anterior. Precisavam de todos os médicos e ele, sendo cirurgião, era indispensável. Claro que eu compreendi, ossos do nosso ofício. Avisei a Lúcia, que veio me buscar. Um funcionário do hospital nos levou para casa em meu carro. A filha era um bebê doce, calma, só reclamava um pouquinho quando queria mamar ou precisava ter suas fraldas de pano trocadas. E fora isso, nunca chorava, nunca. Lúcia, meu anjo da guarda, havia me alertado sobre isso. Mas para mim e para Antônio, estava tudo bem. Ao fim de minhas férias, voltei ao trabalho sem nenhum problema. Lúcia cuidava dela na parte da manhã. Eu a amamentava bem antes de sair e ela só acordava quando eu chegava, ao meio-dia. Isso era impressionante. Aos 3 meses, começamos a administrar uns chás e mingauzinho na colher que ela aceitou super bem, porque ela não pegou mamadeira de jeito nenhum e já não dormia a manhã toda. Então, fomos nos adaptando. Lúcia cada vez mais impressionada com a facilidade de cuidar da minha filha. Quando ela fez 6 meses, era um domingo de manhã e estávamos eu, Antônio e a filha em casa. Ela estava deitadinha num colchão na sala, enquanto ele lia os jornais e eu começava a preparar o almoço. Quando ouço meu marido me chamar baixinho. Fulana, vem aqui, devagar. Nossa, Ana, eu gelei. Fui devagar como ele pediu e quase infartei. A nossa filha estava sentada. Isso mesmo, sentadinha, brincando com uma bonequinha de pano. Meus olhos custaram a crer. Lentamente me sentei no sofá em frente ao meu marido e ficamos olhando aquilo. Ele me disse que ela se virou de lado e se sentou, assim, do nada. E a partir desse dia, ela se sentava normalmente, sozinha. Contei o ocorrido ao pediatra, eu precisava ver isso com mais cuidado. E ele me disse que não era o fim do mundo, mas certamente era um caso um tanto incomum. Por orientação dele, ficaríamos observando sua postura e ele iria acompanhar o desenvolvimento dela mais de perto. Relatei isso ao Antônio, que ficou mais tranquilo. Semanas depois, um grande incêndio de proporções hollywoodianas
atingiu uma distribuidora de combustíveis de uma cidade que fica entre a capital e a cidade em que o Antônio trabalhava. Lá vamos nós novamente para hospitais cheios, correria, transferências, intenso chega e sai de ambulâncias e famílias e todo o caos que se instala nessas horas. Eu sabia que o meu marido estaria preso a noite toda à emergência do hospital dele e se ele precisasse de mim, mandaria me chamar. Na manhã seguinte, um dos 3 amigos do meu marido chega em minha casa e eu já sabia que teria que ir ajudar. Mas em vez da correria que eu já esperava, ele pediu para entrar. Era cedo ainda e Lúcia não havia chegado. Ele, com toda a serenidade do mundo, me contou que devido à enorme lotação do hospital e da demanda de médicos, meu marido se ofereceu para ficar no primeiro atendimento, nas ambulâncias, ainda no local do incêndio. Um médico especialista nessas horas pode fazer a diferença. Na hora, achei que queriam que eu fosse ficar no lugar dele, na emergência, e já estava pronta para ir. Mas ele continuou. Um bombeiro relatou que Antônio ouviu gritos vindos de um dos pavilhões e, não se conformando com a demora para atenderem ao local e sem autorização, entrou pelo fogo e usou o próprio corpo para empurrar uma grade que prendia um jovem funcionário, que saiu correndo com as roupas em chamas, mas foi salvo pelos bombeiros. Meu marido, bem, honrou o juramento de Hipócrates, que fazemos ao nos tornarmos médicos, e com mais lealdade ainda, deu a sua vida por outra vida. Ele foi reconhecido por mim, apenas pela aliança que usava. Uma cicatriz na testa de uma queda quando criança que ele me relatou, e a falta de uma unha no pé, também de uma travessura enquanto criança que ele sempre me contava. No sepultamento, eu, os 3 amigos do meu marido, que cuidaram de tudo para mim, e os 2 funcionários do cartório que nos casaram e me entregaram a certidão de óbito. Estranhei demais não haver ninguém do hospital dele, afinal meu marido morreu como um herói, mas eu ia ver isso depois. Minha filha tinha ficado em casa com a Lúcia. Ao fim da cerimônia, um dos 3 amigos veio até mim, reservadamente me entregou uma maleta de médico, daquelas antigas de couro marrom que abre em cima em 2 partes, que está comigo até hoje, e me disse, para alguns anos de segurança, abre em casa. E foi-se embora. Em casa abri, e o que tinha dentro? Dinheiro, muito dinheiro. Guardei aquela maleta bem guardada e depois iria conversar com ele para ver do que se tratava, certinho. Os dias que se seguiram foram uma espécie de sonho. Eu tirei uma licença para cuidar de várias coisas que se sucederam a um fato desse. Tinha que me pôr no prumo para cuidar da minha filha. Vocês querem tomar uma água, fazer xixi, alguma coisa assim? Porque tem mais metade do relato ainda, ok? Não tem muito não, já tá terminando. Eu me cansei aqui. Pode voltar do xixi e da água. Bom, aqui começa de fato o meu relato. Além do fato estranho de não ter vindo um representante sequer do trabalho do meu marido ao seu sepultamento, ninguém do hospital onde ele trabalhava veio me procurar. Como assim? Afinal, tínhamos trâmites a percorrer. Eu precisava dar baixa na carteira, dar entrada no INPS, atual INSS, para receber a pensão para minha filha, verificar tudo porque foi um acidente de trabalho, enfim. Então, deixei minha filha com Lúcia e fui para lá. Cheguei e pedi para falar com um dos diretores do hospital. Por ser quem eu era, médica também, não tive dificuldade em ser recebida. Um dos diretores me recebeu e ficou espantado e surpreso com a minha solicitação. Disse que lamentava minha perda, mas não sabia de quem eu estava falando. Como assim, Ana? Meu marido também era um dos diretores daquele hospital. Eu via o crachá que se queimou no incêndio. Eu tinha carteira de trabalho dele. Até cogitei estar no hospital errado, mas não. Eu estava no hospital certo. Eu queria explicações.
Fui levada à presença de uma psicóloga que iria me auxiliar porque eu estava um pouco desorientada, segundo o tal diretor. Ana, peguei minha certidão de casamento que estava na bolsa e mostrei a ele. Porém, todos confirmaram que não havia ninguém com esse nome trabalhando no hospital, muito menos na diretoria. Foi feito um boletim de ocorrência porque eu exigi conversar com o bombeiro que viu o meu marido, médico daquele hospital, entrar no fogo e salvar o funcionário. Voltei para casa sem chão. Nem sei como eu consegui dirigir quase 2 horas, sem ver nada, só pensando no que tinha acabado de acontecer. Não contei nada a ninguém. Iria esperar o resultado da investigação. No outro dia, assim que Lúcia chegou, fui ao meu hospital procurar pelos amigos do meu marido. A cadeira em que você está sentada é firme, Ana? Eu vou esmagar a Maria aqui atrás? Então lá vai. Os doutores, fulano 1, fulano 2 e fulano 3, de quem eu sabia nome e sobrenome, cargos no hospital, que frequentavam a minha casa, estiveram no meu casamento e no sepultamento do meu marido, trabalhavam sim no mesmo hospital que eu, só que há mais de 20 anos atrás. Todos já eram falecidos, segundo a folha de funcionários que eu mesma verifiquei no departamento pessoal. Que é isso? O que estava acontecendo ali? Parti para o cartório. Eu precisava conversar com o juiz e a funcionária que fizeram o meu casamento. Foram ao sepultamento do meu marido e me entregaram a certidão de óbito. Eu não estava louca. Cheguei no cartório, tirei da bolsa as certidões de casamento e de óbito e mostrei ao tabelião. Pedi para ver o livro de registro de casamentos. Estava lá. Finalmente, eu não estava louca. O tabelião olhou para mim, me pediu para aguardar e veio de lá dos fundos do cartório com mais 2 pessoas. Olharam para mim e me pediram para explicar tudo direitinho. Eu relatei todo o acontecido e eles se entreolhavam o tempo todo. Pois é, meus amados, o juiz e a funcionária que fizeram meu casamento e os demais procedimentos que vocês já sabem realmente eram deste cartório. Só que haviam falecido há mais de 20 anos. Como assim? Quem esteve em minha casa? As assinaturas naquele livro foram feitas por quem? Quem emitiu o atestado de óbito? Quem foi que eu sepultei? Chamamos a polícia e foi aberta mais uma investigação. A essa altura, Ana e assombrados, eu já não sabia que dia era, que horas eram, não tinha quase noção do que era realidade e do que era pesadelo. Estava anoitecendo. Fui para casa e lá estava o meu anjo, Lúcia, com a minha filha inocente, um bebê, feliz da vida. Lúcia viu meu estado e se ofereceu para ficar comigo naquela noite, para cuidar da filha, caso fosse preciso, e eu aceitei. Quando a filha dormiu, pontual e invariavelmente às 8 da noite, eu, que não havia comido nada o dia inteiro, fui surpreendida com a melhor sopa da minha vida. Um afago no cabelo, um olhar de mãe que nem minha própria mãe nunca me deu e tudo vai se resolver. Minha Lúcia, minha amiga, como desde o primeiro dia. Depois da sopa mágica, ela trouxe um chá. Nos sentamos na varanda da casa amada do meu pai, que agora era o meu lugar no mundo, e contei tudo a ela. Com calma, sem chorar, esperando talvez uma explicação. E veio. Agora é a Lúcia falando. Sabe, fulana, nunca disse nada, porque sempre soube o meu lugar e também sabia que a hora dessa conversa chegaria. Mas veja, nunca vi o seu marido. Porque quando eu chegava, ele já havia saído, e quando ele chegava, eu já tinha ido embora. O vi apenas por fotos do seu casamento, que você mesma me mostrou. Nunca comentei nada porque eu tinha medo da sua reação, mas agora eu acho que posso. Eu sou de uma religião de matriz africana e tenho conhecimento de algumas coisas que talvez você desconheça.
Não sei a sua história de vida, mas sei que a sua filha é a reencarnação de alguém que te fez muito mal e que voltou para te fazer muito feliz e assim se redimir. E o seu marido foi apenas um enviado para que esse nascimento acontecesse. Você pode não acreditar, mas o tempo vai te mostrar. Confie em Deus, seja forte. Há muitas coisas que não compreendemos, mas precisamos aceitar para podermos seguir em frente. As fotos, eu não havia me lembrado delas. Eu tinha fotos, como não lembrei disso antes? Ana, para resumir, fui considerada louca, insana, perturbada. Fui afastada do meu trabalho por falta de condições de clinicar, aposentada, ainda jovem, por invalidez. As investigações sobre quem era o meu marido nunca levaram a lugar nenhum, e a conclusão da polícia foi que eu caí num golpe de um farsante, golpista e aproveitador. Procederam com exumação para se descobrir quem era aquela pessoa. Continuaram em busca de quem assinou a certidão de óbito e a minha certidão de casamento, mas nunca houve solução. Fui orientada a não insistir com as investigações e me conformar que fui vítima de um golpe e pronto. Palavras deles agora. Afinal, uma mulher sozinha, com uma filha pequena para criar, sem família, põe em risco a confiança em sua sanidade. A justiça poderia direcionar a sua filha a uma família em condições de cuidar dela e você seria levada a um tratamento. Você não deve levantar um falso sobre a seriedade de uma instituição, o cartório, tão importante. Renomada e bem conceituada, seria um escândalo. Uma empresa pertencente a uma família com tanta influência. Você não deve espalhar essa história criada por sua mente insana. Entendemos a sua perda, o seu trauma, mas para o seu bem, vá cuidar da sua vida e da sua filha. Entendi o recado, mas é claro que não me conformei com isso. Aquele homem maravilhoso que eu amei tanto, que me amou tanto, não era um golpista e a nossa história não foi uma farsa. Parti sozinha, em segredo, em busca de esclarecimentos. Vendi o par de joias que o Eduardo havia me dado no meu aniversário de 15 anos, pois eu precisava de uma grande quantia e eu não queria me desfazer daquela reserva que recebi na maleta marrom e que não tinha para quem devolver e nem sabia por que foi me entregue e nem da minha herança, advinda da venda da fazenda. Afinal, eram a minha segurança para criar minha filha. Contratei uma pessoa para me ajudar e pelo sobrenome um tanto incomum, encontramos uma família que poderia ser de parentes do meu marido. Peguei o endereço e, pasmem, era numa cidade vizinha minha. Munida de certidões e fotos, eu fui para lá. Quando eu estava saindo, a Lúcia me chamou, estendeu a mão e me entregou a sacolinha de seda com o broche e disse: leva. Ana, encontrei o tal endereço. Uma casa enorme, linda, um jardim maravilhoso. Chamei e veio uma senhora com roupa de empregada. Eu não gosto desse termo. E me recebeu gentilmente. Me apresentei e pedi para falar com o dono da casa. Uma mulher linda, Dona Edna, de bastante idade, me mandou entrar e me perguntou quem eu era e qual era o assunto. Entreguei-lhe uma das minhas fotos de casamento. Ela me olhou e empalideceu. A empregada a amparou. Nos sentamos e fomos servidas de água. Houve um grande período de silêncio e após passado esse período, ela me disse que aquele homem da foto era muito parecido com o seu pai, falecido havia mais de 60 anos, num acidente em uma estrada entre São Paulo e a cidade vizinha, onde ele teve uma perfuração na testa. Meu marido, traumatizado com automóveis, tinha uma cicatriz na testa, que inclusive usei como um dos itens do seu reconhecimento após sua morte.
Ela pegou um antigo e amareladíssimo álbum de fotos e lá estava o seu pai, o meu marido. Não eram parecidos, eram a mesma pessoa. Contei-lhe tudo. Ela estava achando que se tratava de um embuste, um golpe, quando abri a minha bolsa e mostrei-lhe o broche. Ela chorou e em várias fotos vimos a sua avó, a dona Diná, mãe do meu marido, com o broche. Eu chorei, nos abraçamos e dias depois fomos eu, Lúcia, a neta dela e a minha filha almoçarmos com a dona Edna, ao seu convite. Ela se surpreendeu ao ver a minha filha. Olhando fotos antigas, minha filha era exatamente a cara do pai. E isso deixou a dona Edna apaixonada por sua então e, de certa forma, irmã. Assunto resolvido, explicado, depois calma e convincentemente por Lúcia. Toquei minha vida, comecei a costurar e bordar para poder cuidar da minha filha e preciso dizer que ela crescia forte, inteligente, linda, tranquila, amiga, companheira, alegre, obediente e tudo de bom que uma mãe pode desejar. Nunca precisei chamar-lhe a atenção por nada. Na escola era um prodígio. Lúcia era só amores por ela e por nossa casa. Sua neta, que tinha pouco mais de idade apenas do que a minha filha, agora passava as tardes após a escola conosco. Assim fazia companhia à minha filha e ficava sob nossos cuidados também. Numa certa tarde, não me lembro bem o mês, mas sei que era inverno, a filha se sentiu mal. Fui ver e ela estava febril. Nada grave, mas fiquei em alerta, uma vez que nunca na vida ela teve ao menos uma gripe. A febre evoluiu rapidamente e a levei ao hospital, onde precisou de soro e medicação intravenosa. Foi a primeira vez que isso aconteceu e ela já estava com 10 anos. Exames, médicos, investigações e nada foi constatado. Porém, a febre não cedia. Foram 2 dias de angústia e de febre incessante. Então, baixei minha cabeça, fechei meus olhos e roguei por Deus. Pedi que olhasse por nós e mostrasse o que tínhamos que fazer. Filha, ardendo em febre, abriu os olhos meio que em transe e me disse, com uma voz e uma expressão que não eram dela: Eu te amo. Meu maior desejo era ser como você, linda, a preferida. Nunca tive a intenção de te magoar. Só queria estar no seu lugar uma única vez, saber como era ser você. Por isso, fiz o que fiz. E por imaturidade, não medi as consequências. Eu só queria ser você por um único dia que fosse. Ter por uma única vez algo que era seu, um único momento. Preciso que me perdoe para eu poder descansar e evoluir. Sua filha só trará felicidade e orgulho. Eu renasci com essa missão, mas preciso que me perdoe. Lembrei-me das palavras de Lúcia. Agora fazia sentido. E a filha adormeceu. Em seguida, a febre começou a baixar lentamente. No dia seguinte, a filha já não tinha mais nada e recebeu alta. Minha filha cresceu, forte e bem-sucedida em tudo que se propôs a fazer. Lúcia, serenamente, partiu para o merecido descanso. Eu assumi a educação de sua neta, que se tornou minha filha também, legalmente adotada por mim. Formou-se junto com a minha filha na mesma profissão. Ambas são comadres e melhores amigas até hoje. Eu cá estou contando resumidamente, acredite, tá resumido, essa minha parte da vida a você e aos assombrados. Minhas filhas moram aqui perto, no mesmo condomínio. Estão sempre aqui. Tenho genros, netos, gatos e sou feliz. Agora só aguardo a hora de me encontrar com os meus. Enquanto isso, sigo bordando, deixando minha arte encantar momentos tão importantes. E quanto a você, Ana, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por me proporcionar esta felicidade. Eu que agradeço, nós que agradecemos pela história tão bonita, triste e louca no bom sentido. Cara,
Agora tem uma parte só pra mim aqui, dá licença. Gente, mas que... Eu vou ter que ler esse relato de novo. Vou ter que ler isso de novo. Gente do céu. Vocês acompanharam aí? Tudo certinho comigo? Muito obrigada pelo seu relato. Cara, 82 anos. Fiquei muda.